Aleluia. Então vamos lá. O Salmo 142 diz assim, no versículo 1, na Revista e Corrigida, que é a tradução. Com a minha voz clamei ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Num caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e é a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Versículo 7. Tira a minha alma da prisão, para que te louve o teu nome, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Aleluia. Esta oração, este salmo, foi escrito por Davi. Davi escreveu esse salmo quando ele estava na caverna de Adulão. Em 1 Samuel 22, vai aparecer aí na sua tela agora, 1 Samuel 22, eu vou ler com você do versículo 1 ao 4. 1 Samuel 22 diz assim, o versículo 1 diz: Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Versículo 3 diz: mais tarde, Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei de Moabe: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus ou que Yahvé fará comigo. Assim os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Eu vou voltar para o versículo 1 e o 2, que vai aparecer para você ler aí. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar. Que tipo de pessoas que chegaram? Pessoas aflitas, endividadas e descontentes ou desgostosas. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Vamos lá, minha irmã. Caverna. Os salmos que Davi leu aqui, o versículo 7, o salmo que eu li aqui, o versículo 7 diz: tira minha alma da prisão. Então nós devemos entender que esse versículo nos dá, o versículo 7 do Salmo 142, nos dá uma perfeita direção. Qual? A nossa alma pode ficar presa. Porque ele clama: tira a minha alma da prisão. Então, a sua alma pode estar presa
a ciúmes, a sua alma pode estar presa a ressentimentos, sua alma pode estar presa a dúvida, sua alma pode estar presa a medo, sua alma pode estar presa a ansiedade, sua alma pode estar presa a manipulação, a sua alma pode estar presa à riqueza, a sua alma pode estar presa ao passado, enfim, sua alma pode ficar presa. E aí nós estamos percebendo que Davi, na caverna de Adulão, Adulão significa dizer refúgio. Vamos repetir? Adulão significa dizer refúgio. Ou justiça do Senhor, como alguns mais românticos gostam de colocar. Agora, observe que Davi vai parar em Adulão, porque ele estava fugindo fugindo de Saul. Ele estava fugindo do rei Saul. O rei Saul, quando escutou que Saul matou milhares, mas Davi destruiu 10 milhares, Saul fica enlouquecido, enfurecido e manda perseguir Davi. Saul manda fazer isso. E Davi corre para Adulão. E quando ele chega em Adulão, é interessante isso, porque o capítulo 1 te dá uma informação. Observe a grandeza de Adulão. Observe isso. Quando ele chega em Adulão, fugindo de Saul, a primeira informação que a gente tem é que sua parentela e seus irmãos vão até ele. Eles ficam sabendo que Davi está em Adulão e, ao saberem disso, eles correm para encontrar Davi. Qual é o primeiro ponto que a gente vai entender aqui? Adulão é um local de reconciliação. Diga aleluia, preste atenção. Tira minha alma da prisão. Davi tinha uma alma presa no passado, porque Davi foi um menino que foi rejeitado por pai, por mãe e pelos irmãos. Davi tinha uma alma presa no passado, rejeição. Lembra que quando Davi está no meio dos irmãos e Samuel derrama o azeite, Davi não foi convidado para aquela mesa. O Salmo 23, inclusive, diz: prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Que adversários eram esses? Os irmãos de Davi. É forte demais isso. A alma de Davi estava presa num passado. Quando Saul descobre que Davi estava sendo aclamado e manda persegui-lo, e Davi vai parar em Adulão, observe que seus irmãos, aqueles irmãos que perseguiram Davi, seus irmãos vão até Adulão. Entendemos até, podemos conjecturar que quando Saul saiu à caça de Davi para perseguir Davi, procurou a casa de Jessé, procurou a casa dos irmãos, e aí os irmãos fogem. A gente pode conjecturar, mas existe um dado aqui: os irmãos vão para a caverna. Por quê? Porque Davi, nesse momento, está sendo aclamado. Ele está sendo perseguido por Saul, mas ele está sendo aclamado por Israel. Isso é profético. Porque no lugar da tua vergonha, Deus te promete dupla honra. Essa pandemia está parecendo que é uma vergonha para muitos. Essa pandemia está parecendo envergonhar a muitos. Essa pandemia está parecendo que Satanás está avançando. Essa pandemia está oprimindo. Mas você tenha certeza que se essa pandemia está criando um cenário, está criando um ambiente, está criando uma atmosfera de caverna, tenha certeza que quando Davi clamou: tira minha alma da prisão,
todo um passado foi lançado por terra, porque quando Davi faz esse clamor, os irmãos estão com ele na caverna, e aqui você entende que há uma reconciliação. Davi conseguiu se reconciliar com o pai e com a mãe, porque quando você vai nos versículos posteriores, você vê que o próprio Davi, com carinho, Davi pega o pai, Davi pega a mãe, leva para Moabe, levou para Moabe e deixou com o rei. E diz: eu deixo o meu pai e a minha mãe aqui até que eu entenda o projeto, ao carinho, ao cuidado com o pai e com a mãe. Ele não se assentou à mesa, minha esposa. Ele não se assentou à mesa, Simara. Não, ele lá com Samuel, ele não se assentou, ele não foi convidado para a mesa. Ele estava num momento de rejeição. Mas nesse momento de Adulão, ele cuida de Jessé. Ele cuida do pai, ele cuida da mãe e leva para Moabe, para que o pai e a mãe não passem por dificuldade. O que a gente pode entender? Se você tem algum ressentimento, se você tem alguma mágoa, se esse momento está criando uma opressão sobre a sua vida, creia, você está no momento ideal para o Espírito Santo libertar a sua alma. Então prestemos atenção. Adulão, local de reconciliação. Vamos repetir? Local de reconciliação. Nesse momento de pandemia, muitos, quer você queira, quer não queira, estão se humilhando perante ao Senhor. Diga aleluia. Muitos estão dobrando o joelho porque não há. As pessoas estão sentindo a necessidade do Espírito Santo. A pandemia está trazendo muita gente para Jesus. A pandemia está fazendo muito orgulhoso se humilhar. A pandemia está fazendo muitas famílias são obrigadas a conviver. Está tendo aumento, sim, de violência doméstica? Está tendo alguns problemas? Sim, mas tenha bons olhos. Tenha bons olhos. Tem uma questão interessante, minha esposa, que é bom você meditar. Pastor Lázaro, Adulão é um local que gera tanta questão familiar que, observa, que quando Davi leva o pai e a mãe, versículo 3 e 4, para Moabe, e com carinho pede ao rei em Mispa para poder tomar conta do pai e da mãe, era Moabe. Mas preste atenção, por que Davi levou os pais para Moabe? Moabe não é uma terra, não é Israel. A bisavó de Davi era Ruth, e Ruth era de Moabe. Ruth era de Moabe. Todo um ambiente profético. Adulão é um ambiente profético para a tua família se reconciliar. Em Adulão, Davi clamou: tira minha alma da prisão. Em Adulão, Davi falou: atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Ele estava sendo perseguido. Esse Covid-19 está perseguindo muita gente. Tá. Se você está em Adulão, você está no lugar certo. Porque Adulão foi o ponto de partida. A partir daqui, Davi está partindo para o reinado. A partir desta pandemia, toda a tua história de vida está saindo da tristeza para a alegria, porque Adulão é um local de transição. Dá mais um aplauso para o Espírito Santo aí, dá mais um aplauso para o Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, preste atenção nas características que eu quero ler com você de 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, eu amo esta passagem de Adulão, tá, essa ceia de domingo, essa ceia do Senhor de domingo está mexendo comigo, está mexendo em nome de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 27 diz assim, ó: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos.
próximo versículo diz: Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou, preste atenção, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Vou reler o versículo 27, vou voltar aqui, diz assim, ó, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Eu vou colocar agora Mateus, 1 Samuel 22, vou voltar no primeiro versículo, 1 Samuel 22, tenho certeza que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, Paulo, quando escreveu que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, ele, estava com esse versículo, essa passagem na cabeça, essa palavra na cabeça, melhor dizendo. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes, desgostosas. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens que se tornaram os valentes de Davi. Diga aleluia. Se tornaram os valentes, a guarda pessoal do rei Davi. Isso aqui, o que é isso, pastor Lázaro? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. Você quer ficar perto de pessoa endividada? Você quer ficar perto de pessoa descontente? Você quer ficar perto de pessoas com espírito desgostoso? Imagina dentro de um processo seletivo. Você imagina Davi sendo perseguido. Porque nós vivemos um processo seletivo de Deus o tempo todo, a gente está num processo seletivo. Então você imagina Davi, quando chega as pessoas para falar com Davi, por quê? Porque Davi não era qualquer pessoa, gente. Davi tinha vencido Golias. Davi estava sendo conhecido pelos inimigos. Os inimigos conheciam a fama de Davi. O rei de Aques fala, não é Davi aquele que venceu o gigante, que as mulheres cantavam? Isso é muito forte. E os homens, preste atenção nisso, e os homens descontentes, desgostosos, endividados, com espírito desgostoso, abatidos, aflitos, angustiados, eles foram, minha esposa, eles foram até Davi. Porque Davi já tinha vencido Golias, já tinha vencido o urso, o leão, já tinha sido ungido rei. Todos sabiam quem era Davi. Prestem atenção na qualidade desses homens. Homens que a sociedade não quer. Homens que a sociedade rejeita, homens que a sociedade diz que não serve para nada, homens que a sociedade, talvez eu e você, a gente vá colocar o olhar e dizer, esse não tem jeito, esse não dá mais certo. O que aconteceu com esses homens? Esses homens foram transformados, porque o Espírito Santo pegou essas pessoas loucas e confundiu as sábias, aquelas pessoas que não eram nada, os improváveis, Deus transformou. Ei, se essa pandemia, você entender que esta caverna, você buscar o Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo aqui representado por Davi, que o Espírito Santo seja seu líder, que o Espírito Santo seja seu gestor, que o Espírito Santo seja seu instrutor, ele vai pegar você se você estiver endividado, ele vai pegar você se você estiver desgostoso, ele vai pegar você se estiver em aperto, ele vai pegar você nessa pandemia e ele vai transformar a tua história, ele vai transformar
transformar a tua história dentro dessa pandemia, dentro deste adulão, porque a função do Espírito Santo é transformar o que não é em ser, ele se transforma. Você pode, se você crê, tudo é possível que crê, porque esses homens foram na direção de Davi e Davi os recebeu. Assim como você veio para Jesus Cristo e Jesus te recebeu. Eu, quando vim para Jesus, adulão, que eu nem sabia que existia, mas essa palavra mexe comigo. Essa pandemia, Satanás está achando que vai desgraçar com a vida de muitos. Essa pandemia está sendo trampolim para muitos poderem dizer que o meu Deus é Deus nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa pandemia está sendo um trampolim para casamentos serem refeitos, para famílias se ajustarem, para empreendedores desenvolverem talentos. Essa pandemia está servindo para pessoas voltarem para Jesus. Essa pandemia está servindo para o nome do Deus vivo ser exaltado. Tenha certeza que depois dessa pandemia, tenha certeza que depois de adulão, sua vida nunca mais será a mesma. Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Oh, Senhor, vou reler o Salmo 142 que Davi escreveu. O Salmo 142 que Davi escreveu quando estava em Adulão. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei minha queixa, minha angústia perante a sua face. Expule a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. Num caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, Senhor. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio. É a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Feche os seus olhos, Senhor.